Rito Zen também é uma ideia de ação de opostos. Ação de opostos é muito similar à ideia onde se coloca que o Koan Zen budista ele fala sobre uma proposição impossível. Qual é o som de uma mão batendo palma sozinha? Uma árvore que cai numa floresta sem que ninguém a veja, sem que ninguém a ouça, realmente caiu? O Koan ele busca levar a mente a um estado no qual a contraditoriedade lógica, o paradoxo lógico, ele obrigue ou permita a uma compreensão de que a mente não resolve toda a realidade. Muito pelo contrário, a mente alcança um espaço bem restrito da realidade. Dentro desse aspecto, o Rito Zen, ou meditação em pé, ele tem algo similar a isso, mas diferente do Koan Zen, ele tem uma solução. Então, se a mão está posta, um primeiro aspecto, como a gente conversou, eu não estou fazendo força no antebraço. Quando eu ergo, mesmo que meu antebraço e meu punho esteja solto, devido à posição articular, meu antebraço não cai. Meu punho tende a cair, mas se eu girar um pouco o antebraço, pronto, não cai mais. Então, no primeiro momento, é muito mais uma ação posicional de braço, antebraço e punho, para que eu não tenha que fazer força, para que meu punho fique para cima, meu antebraço fique para cima. É só posicional. Na relação braço-ombro, é uma sensação de expansão. Então, a musculatura peitoral estendendo o bíceps. Escápulas, a musculatura escapular, ela estende redondos, maiores, menores, infraespinhais, supraespinhais, ele estende na direção de tríceps no primeiro momento. A tensão que ficaria em deltoide, eu vou trabalhar também estendendo. Dependendo da posição para bíceps, dependendo da posição para tríceps. Nesse caso eu posso escolher bíceps, por exemplo. Mas o importante é, não isso, não fazer força para que o punho erga. Eu giro antebraço. Não isso. Eu giro o braço até criar a condição em que a estrutura ela está equilibrada aqui. Nessa posição, eu treino o seguinte. Eu busco estender bíceps e estender sem necessariamente quebrar o punho, estender a musculatura da parte de dentro, interior de antebraço. Ao estender, fazer essa ação, eu vou ter uma pequena resposta muscular. Essa resposta muscular coloca a energia da extensão muscular de antebraço e bíceps no cotovelo. Aqui, a hora que vier para o cotovelo, eu estendo costas de antebraço na direção oposta. Eu estendo na direção de mãos. Parte interna, estendo na direção de cotovelo, parte externa na direção de mãos. Do mesmo modo, bíceps estende para cotovelo, tríceps estende na direção de tronco. Então a energia que aqui está, pela extensão da parte interna de antebraço e bíceps, eu estendo para mão, eu estendo para tronco. Em termos geral, no primeiro momento, como nós tendemos a fazer ações de força com as mãos, eu coloco toda a energia do cotovelo nas mãos. Mas se for uma ação de força que exige ombros, exige peitorais, exige costas, eu posso colocar a energia do movimento peitorais na musculatura de costas. Seria mais ou menos assim. Se eu fizer o movimento de fechar, a musculatura estende. Energia chegou no cotovelo, sinto a tensão no cotovelo, estendo e trago para as mãos. Quando eu trabalho o Rito Zen, que é uma ação isométrica, meu corpo aparentemente fica parado, eu continuo trabalhando essa relação de movimento. Então, eu inspiro, trago energia para cotovelos.
eu expiro, expando essa energia para mãos, por exemplo. Eu inspiro, trago para cotovelos. Eu expiro, trago para mãos. Dominar o entendimento da sensação da pressão no cotovelo e expandir essa pressão para outras áreas. No segundo momento, dentro da ideia de energia, a sensação do micromovimento, a sensação do toque sem que haja pressão, eu trago a sensação do movimento do toque, como se viesse raspando para cotovelos, por bíceps e por parte interior do antebraço, e estendo pelas costas de mão, pelas costas de antebraço até mãos. Esse tipo de ação vai desenvolvendo toda uma ideia do que significa o uso de energia, do que significa controlar as relações de movimento. Para quem já trabalhou sensação magnética, trago sensação magnética, então estendo bíceps e antebraço para cotovelo, enquanto eu aperto. Sensação magnética. Quando eu trago sensação magnética para a parte de trás de antebraço e para tríceps, eventualmente, eu estou abrindo. Só que ao invés de trazer na direção de cotovelo, eu estou estendendo para braço, estou estendendo para tronco. Então seria mais ou menos isso. Eu inspiro, trabalho sensação magnética fechando, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. E trago energia para cotovelo. Eu expiro, eu estou levando nesse sentido cotovelos e braço, ombro. E busco sensação magnética se opondo na relação oposta. Sentido oposto ao movimento dos braços. Então, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Então, a sensação magnética trabalha como um micromovimento, a sensação de pressão, sem que haja o contato específico. Desse modo, eu vou desenvolvendo tanto o controle da estrutura tensional, músculo, tendões, ligamentos, quanto um domínio sobre essa sensação do que é o fluxo de energia. Todas as posições de Ritsuzen têm questões específicas. Ritsuzen, Hanzen, posição do arqueiro, apoiando o céu, apoiando costas. Cada posição ela vai ter relações específicas de uso e elas ensinam como as relações tanto de alinhamento articular, no sentido para você conseguir fazer essa ação oposta das linhas musculares, como o alinhamento muscular ósseo é necessário, e, numa outra instância, ela consegue posicionar você sobre como você vai perceber as condições de todo o ambiente na relação com você, corpo. Por ser isométrico, ele é muito interessante, porque você pode praticar em qualquer lugar, sobre qualquer condição. Por ser uma relação de micromovimentos, uma ação mais interna, ao mesmo tempo que percebe externa por meio da ideia de sensação magnética, por meio da sensação do micromovimento, do toque, você acaba desenvolvendo um tipo de atenção com relação a todo o ambiente. No termo japonês, anshin, né? Estar com atenção para além de si mesmo.